Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do videocast Nutrição de Futuro da Iorim Fertilizantes. Hoje a gente vai sair da teoria e entrar em algo que todo mundo quer, mas poucos conseguem: construir fertilidade no solo de verdade e ganhar dinheiro com isso. Eu estou aqui com os nossos DMs Jéssica e Matheus Sergentin da Iorim Fertilizantes e também com Ivo Arndt, produtor em Tibagi, no Paraná. Ivo, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Uma boa tarde para todos nós. Eu que agradeço o convite. Foi muito honroso e gratificante participar desses projetos de agricultura regenerativa, desse trabalho de melhorias do solo com a Iorim. Ivo, você é a quarta geração que vem tocando os negócios da sua família, vem tocando a fazenda ali. A gente quer conhecer um pouco mais da sua história, um pouco mais da história da sua fazenda, da sua família. Você pode contar para a gente? É muito gratificante. Nossa propriedade hoje já passa de 100 anos na mão da família. Ela começou com o encontro de uma filha de tropeira com um cacheiro viajante. A minha bisavó, que era filha de tropeiro, lá em 1921, casada, adquiriu uma propriedade na região de Tibagi para engordar animais e esses animais serem vendidos para a feira de Sorocaba. Ela ficou viúva com 26 anos e teve 2 filhas para criar. E nesse tropeirismo que ela fazia de Tibagi a Sorocaba, a filha dela, a dona Duli, conheceu o meu avô, Nilo, que era cacheiro viajante que trabalhava na metalúrgica Eberle no tempo, fazendo a rota a cavalo de Caxias do Sul ao Rio de Janeiro. E principalmente visitando as cidades em que fornecia materiais, principalmente para o Exército Brasileiro. E nessas andanças, então eles casaram. Minha mãe, jovem, foi a uma festa da uva lá em Caxias do Sul, onde conhecia meu pai, e acabou casando e morando, voltando para o Paraná. E eu estou na fazenda trabalhando desde 1985. Quando a gente escuta a sua história, você reflete aí na sua avó, lá atrás, o que você acha que ainda está presente no que você produz hoje? Os grandes legados que eles deixaram foi a preservação da natureza. E a natureza trabalhar para nós. A propriedade rural, como comentamos, ela veio da região da pecuária. Meu avô não queimava campo naqueles idos tempos. Meu avô era madeireiro. Ele não derrubou mata. Ele, quando ia tirar o extrativismo florestal, de extrair uma árvore, um pinheiro brasileiro, que na época era permitido, ele ia lá no meio, cortava o pinheiro, trazia com o famoso boi carreiro, para não entrar com trator de esteira, para não destruir a mata. E quando nós iniciamos esse trabalho da abertura dos solos de Tibagi, na transformação da pecuária para a agricultura, nós observamos essa preservação do meio ambiente. Nós não derrubamos nenhuma árvore, nós multiplicamos as árvores e sempre tivemos o cuidado com a natureza. Você cresceu vendo o solo só como produção ou isso mudou ao longo do tempo? Olha, William, a terra é um legado. A terra é algo que nós recebemos como um patrimônio, como uma passada de gerações por gerações. Mas a terra, ela sozinha não produz. E hoje nós observamos que a terra deve ser transformada em solo. O início da agricultura em Tibagi, que se deu no final dos anos 80, 90, e a abertura dos solos de Tibagi é muito interessante. Por quê? Porque lá eram os solos mais pobres do estado do Paraná. Lá existia a mata dos pinheirais, a Mata Atlântica, e os campos de altitude.
Só que esses campos, eles eram altamente ácidos. Só tinha barba de bode, campo. O gado lá era criado solto, não se tinha, vamos dizer, fertilidade para se plantar uma gramínea, como uma braquiária, como uma outra planta. Nós temos inverno um pouco rigoroso, não tão rigoroso, mas temos inverno com geadas, e o solo era muito pobre. Então, na década de 80, no início de 80, através de pesquisas da região, é que iniciou a agricultura. E principalmente com esse domínio de você colocar calcário para eliminar a acidez do solo, que os nossos solos, o pH lá era 3,5, gente. E hoje nós estamos levantando a 5,5, 6. E daí também com o advento que surgiu na região dos Campos Gerais, o plantio direto. Então foram esses dois fatores que alavancaram a agricultura e que nós, dentro da construção da família, nesses últimos 40 anos que nós estamos administrando a fazenda, eu administrava para o meu avô, administrei para o meu pai, hoje administro a nossa parte com os meus filhos. E nós transformamos tudo isso daí com esse crescimento. Saber dominar a terra para criar um solo de fertilidade e produção. Eu vejo que aconteceu ali uma virada de chave, né? Acho que todo mundo em algum momento vive essa virada de chave, porque ninguém começa por acaso. O senhor saberia identificar onde que você virou essa chavinha? É bem interessante a tua pergunta, porque, na realidade, eu sou médico veterinário. Médico veterinário. Por que eu fui fazer a veterinária? Porque era tradição da família de tropeiro, de mexer com gado, de seleção, de principalmente trabalhar com animais. Gosto muito da zootecnia e da parte de seleção de animais. Mas só que teve um momento que a região sentiu essa transformação. E eu disse, opa, eu vou ter que aprender agora a saber conciliar a pecuária com a agricultura e também a floresta. Então, foram os três fatores econômicos que surgiram na época, isso na década do início de 1990, 92. E daí, baseado, e podem até hoje dar risada, mas naquela época eu fiz o curso de agronegócio por correspondência com o Instituto Brasileiro, que nem existe mais, de gestão econômica, porque na faculdade de veterinária eu aprendi a cuidar de animais, aprendi a ler e estudar. Mas a parte econômica eu tinha dificuldade. E como eu fui morar na fazenda, não existia acesso como nós temos hoje através da informática. E essa história toda, ela foi através de participação de reuniões, de dia de campos, de debates, que nós começamos a aprender a dominar, a transformar a terra em solo. Depois, então, com esse curso que eu fiz, eu senti a necessidade, e no início de 1990, a saber a economicidade entre a agricultura, a pecuária e a floresta. E daí eu fiz um planejamento, que nas áreas improdutivas em que eu não poderia abrir os campos de agricultura, eu coloquei as florestas. Na época, devido à indústria de papeleira, eucalipto e pinos. Gado, continuamos a trabalhar, consorciando, trabalhando, formando pastagens, e a agricultura trabalhando, abrindo. Então, eu me recordo de fatos de abrir a agricultura, era abrir o campo bruto, que era ácido, plantava-se arroz, que era o mais tolerante na época, porque daí você tinha que catar as raízes de determinadas espécies de arvorezinhas que tinha no solo.
E essas espécies, e daí isso daí começava a pôr calcário. Gente, eu colocava 1.000 quilos de calcário para tentar corrigir. E não existia pesquisa. Agora, quando se falava no sudoeste do estado do Paraná, isso já estava bombando a agricultura. Na região do centro-oeste, região de Guarapuava, estava bombando a agricultura. E daí nós começamos a trabalhar com isso daí, plantava arroz, daí plantava soja, plantava arroz, plantava soja. E as pesquisas começaram a evoluir. E baseado nisso, nós começamos a fazer rotação de cultura, introduzir o plantio direto já a partir da segunda safra, e começamos a trabalhar o solo. Então, foi essa chave, foi na época de 1990, 95, ali, que a gente começou a dinamizar a agricultura. E qual que foi o ponto que fez o senhor sair do manejo convencional e começou a olhar o sistema? O manejo convencional que você fala era o que se fazia antigamente. Era plantar soja, ou seja, para você, lá no início, isso, há 45 anos atrás praticamente, se plantava soja, tinha que se deixar o solo lisinho, um talco, plantava, passava trifuralina e Sencor, e ainda a gente tinha que balançar no pulverizador para regular as barras, porque as máquinas eram antigas, plantava a soja sem equipamento de proteção, sem nada, como se tem hoje, e se colhia 1.200 quilos de soja. Ótimo, maravilhoso. Daí depois vinha aveia no inverno, e daí veio o plantio direto, dinamizado na época por pesquisadores, inclusive uma pessoa que trabalhou na região, foi que eu admiro muito, o Hans Peter, que é um pesquisador holandês. Eu tenho uma consideração muito a um jovem que trabalhou naquela época, que hoje considero uma pessoa muito dinâmica, um professor respeitado mundialmente, que é o Juca Sá, que da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ele é professor sênior hoje, que ele continua pesquisando essa parte do plantio direto e crescendo e desenvolvendo. Nós começamos a trabalhar e ver realmente essa necessidade de ter um cuidado maior com o solo quando nós introduzimos a agricultura biológica no nosso sistema. A agricultura biológica surgiu no ano 2000, ou seja, há mais de 25 anos, quando não se falava em biológico. Por quê? Eu tinha um problema. Trigo sobre trigo. A gente já plantava na época milho e soja no verão, trigo e aveia no inverno. Essa era a rotação de cultura naquele período. Só que o trigo, naquela época do ano 1999, 2000, quando o governo saiu do sistema de compra e foi para a iniciativa privada, a aquisição do trigo, começou a surgir novas variedades. E naquela época, nós participamos de um evento em Florianópolis, e que falava de qualidade de grão para a alimentação humana. E isso daí nos deu um estalo. Como a nossa região, muitos agricultores, muitas propriedades rurais partiram para produzir sementes de grãos, eu digo, eu vou produzir a mesma coisa que eles, sementes de grãos com qualidade, mas direcionada à alimentação humana. Construímos uma unidade de armazenagem e começamos a trabalhar com produtos segregados. Ali nós sentimos a diferença de que a indústria, principalmente a indústria de trigo, naquela época, no início do ano 2000, precisava de qualidade de grão para atender o consumidor. E esse grão, ele tinha que começar a participar de auditorias e que tinha que produzir qualidade.
Viajamos para os Estados Unidos, no Farm Progress Show, e lá eu conheci um trabalho da Universidade de Nebraska que falava sobre os produtos biológicos. E dali em diante nós começamos a trabalhar com biológico, trabalhamos dinamizando mais a rotação de cultura e começamos ali começando a ter alguns resultados na produção. Falando em rotação de cultura, por exemplo, na fazenda do senhor, o senhor trabalha com soja, milho. No geral da rotação, durante um ano de safra, o que o senhor costuma trabalhar de cultura? Fala assim, às vezes na mesma área, mas no geral da fazenda, em volume de cultura. Essa questão que você colocou, Matheus, hoje, ela tem que ser refletida a resposta. Por quê? Porque nós estamos entrando num sistema de que o mundo está solicitando, principalmente a FAO, agricultura regenerativa. Isso a nível agrícola. A nível de consumidor, cada vez mais os consumidores estão exigindo saudabilidade, preservação ambiental, produtos de qualidade. Nós, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, nós iniciamos um projeto dentro da propriedade chamado Solo Vivo. Esse projeto Solo Vivo, ele foi adaptado rapidamente com a percepção, lá no início, de que algumas empresas, alguns consumidores e mercados exigem a palavra de produção sustentável e regenerativa. Nós temos já um trabalho, tudo comprovado, desde aquele início de 5, 6 anos atrás, dessa alteração na rotação de cultura. Vamos falar de agricultura regenerativa? Sim. Agricultura regenerativa, princípio, diversidade. Mas diversidade do quê? Diversidade de tudo. Unicamente na produção. Nós olhamos, dentro desse trabalho, com bons resultados, raiz, não cobertura. Rotação de cultura. Na região nossa dos Campos Gerais, no Paraná, em que nós temos inverno com dias frios e geadas fortes. Geadas que perdem safra. Como aconteceu há 2 anos atrás, eu estava na Iorim, naqueles dias, sim, e eu tinha saído de Tibagi, no meio do caminho deu uma geada e perdi a safra de inverno. Coisas que acontecem. Então, verão, economicamente viável. Milho, rotação de milho e soja. Nós introduzimos dentro desse sistema, nos últimos 5 anos, as culturas outonais. As culturas outonais para dar diversidade de raiz no solo. Raízes individuais. Nós trabalhamos com trigo morisco, trabalhamos com sorgo, trabalhamos com milheto, nabo forrageiro e braquiária, que é plantada que é plantada junto com o milho na safra passada. Uhum. Essas culturas, elas têm que compreender um período, uma área plantada nossa de aproximadamente 60% da área.
E depois nós fazemos no inverno outras culturas econômicas, como aveia, trigo e cevada. Você entendeu? Sim. Então, e daí muitos pesquisadores nos questionam por que você planta trigo morisco e não roda, não deita a planta. Eu preciso de economicidade. Então, eu colho trigo morisco, eu colho o sorgo. Onde tem trigo morisco, vai ser plantado cevada. Onde tem sorgo e milheto, por causa do ciclo de 15 dias a mais, eu vou plantar trigo. Mas aonde tem aveia, é a última soja que eu colhi, é que vai ser plantada a aveia, que não dá intervalo de 35 dias de solo descoberto. Então, esse cuidado que nós já estamos há mais de 5 anos trabalhando, nos mostra ótimos resultados. Acredito que eu respondi a tua pergunta, Matheus. Não, respondeu. Porque muita gente ainda trabalha naquele sistema soja, milho, pensando ser uma rotação, ou soja, trigo. Muita gente já entrou no mercado com a braquiária, por exemplo, na rotação com o milho, aí sim já fazendo uma rotação, não uma sucessão, mas pelo volume de plantas, de culturas diferentes que o senhor trabalha, já é um sistema bem implementado. Para você receber um certificado e você dizer que trabalha com agricultura regenerativa, essa diversidade, existe um quadrinho, e esse quadro é internacional, não é nada de criação, é um quadro de um parâmetro de agricultura regenerativa, no caso de produção agrícola de grãos. Não estou dizendo com café, não estou dizendo com outras culturas, com laranja, que também existe processo. Mas você tem que plantar 5 raízes em 2 anos, apenas 2 repetições. Então, vamos lá. Milho com braquiária, são 2 culturas. Trigo, soja, aveia. Soja, sorgo, trigo, soja, aveia. Daí sai aveia, milho com braquiária. Você entendeu essa cultura? Sim. Sempre ter o cuidado de ter 5 raízes. E daí vem uma outra coisa que é Jéssica, né? Jéssica, que nós observamos aí, existe muita contestação de alguns pesquisadores, e que isso nós já olhamos, observamos, avaliamos como produtor rural. Sim. É o trabalho de cada raiz no solo. Matheus, a coisa que se comprova dentro de uma propriedade não é só a análise de solo. É a abertura de uma trincheira. E na hora que você abre trincheira de solo com algumas plantas de cobertura, você fica vendo. A maioria das nossas áreas está com mais de 20 anos sem intervenção nenhuma. Nossos princípios não mexer no solo, muito menos com arado, escarificador ou grade. William, quando você escarifica um solo, é a mesma coisa do que você resetar o teu celular. Não, mas o solo estava compactado. Não existe solo compactado, existe solo mal manejado. Nós abrimos uma trincheira há 3 anos atrás, com cultura do sorgo, Matheus, 2,70 m de raiz. Nós estamos participando do programa oficial de soja
baixo carbono, milho de trigo baixo carbono, principalmente trigo de baixo carbono. E uma pesquisadora da Embrapa foi na nossa propriedade. Uma pesquisadora que está no seu auge dos seus tempos de pesquisadora da Embrapa, quase se aposentando, porque nós não temos novos pesquisadores. E ela pediu para mim abrir uma trincheira e ela disse assim, a senhora escolhe o lugar, eu quero aqui. Abri 5 trincheiras para eles coletarem a amostra do solo de perfil. Essa mestre em solos da Embrapa, lá de Passo Fundo, um calor danado que estava, de outubro, melhor dizendo, outubro do ano passado, ela sentou dentro da trincheira e ficou olhando o perfil do solo. E ela comentou, esse é o sonho que eu tenho de ver um solo. Meus parabéns. Isso, para mim, é uma satisfação, é uma gratidão de eu ver no perfil do solo a 60 centímetros raiz de trigo, no perfil do solo a 70 centímetros ter os biodutos, ter matéria orgânica, ter vida. Isso aí foi uma gratidão para nós. Por quê? Porque ali eu estou deixando o futuro para outras gerações que vão vir. Sim, Legal. com certeza. O senhor comentou também da sua relação com o professor Juca e sobre os estudos de carbono. Em que momento o senhor deixou de ver o solo como um suporte e passou a ver ele como um sistema vivo? Essa situação foi recente. A pandemia que nós passamos foi mundialmente, afetou o mundo, parou. Muitas pessoas queridas se foram. Muitos entes queridos. E foi um momento de reflexão. E ali na pandemia, quando nós tivemos mais tempo de desacelerando um pouco de toda aquela agitação que a gente vive no dia a dia de uma propriedade rural, eu vi alguns trabalhos do professor Juca, li alguns trabalhos do professor Juca, e ele falou bem essa situação, que o solo não é o que você faz hoje, ela está em constante evolução. E baseado nessas teorias que nós já adotamos, já tínhamos começado a adotar, nós começamos a observar que o solo é um bem maior do que o que se produz de grãos lá em cima. Ele tem os seus benefícios intrínsecos, as riquezas intrínsecas, que você não percebe. Quando você tem determinadas fontes de carbono através desses biodutos que se formam, dos bioporos, biodutos, como queiram chamar, se formam dentro do perfil, na composição dos agregados através da matéria orgânica, nós captamos carbono. E esse carbono, que ainda não é medido, mas ele já está nesse processo de evolução e de avaliações, nós já temos métodos de avaliações para ver essa situação do solo vivo, nós estamos conscientes nessa absorção, nesses benefícios que ela pode estar mitigando o carbono gerado. Sim. Ô Ivo, há um tempo atrás o pessoal quase não se falava de biológico, né? E quando a gente falava de biológico, o pessoal ficava muito espantado, que isso não funciona, tinha vários relatos de muitas coisas. Quando você começou a pesquisar mais sobre essa parte de biologia do solo, o que você começou a observar quando você começou a implementar sobre a microbiologia no solo? O que você via de diferente? Jéssica, na década,
vamos dizer, na virada do ano 2000, quando nós iniciamos com o tricoderma, para principalmente combater o mal do pé nas culturas sequenciais do trigo, e de lá para cá, todos os anos usando, e lógico, com muita evolução de novas cepas, de novas variedades, novas descobertas, já foi um grande benefício. Depois, nós começamos a ver sobre fertilização. Porque quando nós fazemos um cálculo de custo de viabilidade econômica, um dos pontos que mais onera na produção de grãos é fertilizante. E, de acordo com determinadas análises de grãos que nós fizemos, lá atrás começou a aparecer excesso de alguns fertilizantes no grão. Que isso ninguém percebe, porque nós fizemos uma análise de soja ou de outra cultura para alimentação humana. E ele disse, olha, apareceu indícios desses minerais em excesso no grão. Lógico, a planta está tóxica. Então, nós começamos a trabalhar essa situação. Dentro dos biológicos, quando se inicia nos biológicos, a pessoa tem que ter uma consciência. Ela não pode simplesmente achar que está tomando uma aspirina. Ela tem que cuidar a gripe dela com um chá de folha de limão e a aspirina. Ou seja, saber esse equilíbrio. E essas conquistas evoluiu muito. Nós vemos ainda algumas propriedades com grande insucesso no biológico, não acreditam no biológico, mas nós, com uma adequação de sistemas e de processos dentro da propriedade, nós conseguimos hoje trabalhar com 14 cepas de biológico, consciente que eles trabalham para nós diminuindo o uso dos agroquímicos. E quando você começa a diminuir o uso dos agroquímicos, você começa a diminuir custo de produção, melhoria na qualidade do teu produto final e melhoria e maior quantidade de produção. Sim. Então, nós temos, hoje, nós trabalhamos durante um ano com várias cepas. Não fazemos a nível on-farm. Nós compramos de empresa B2B, compramos de empresa registrada no mapa, mas não produzimos on-farm. Por quê? Nosso grande medo é contaminação. E uma das coisas que nos ajudou, acreditamos, o conhecimento com o biológico é que nós somos veterinários. Estamos acostumados a trabalhar com essas doenças, com vírus, com bactérias, pneumonias, diarreias, se entendeu? E ali nós começamos a entender essa base da microbiologia animal, passando para a microbiologia vegetal. Nós hoje observamos que temos alguns elementos como os condicionadores de solo. Tem bactérias que nos auxiliam a condicionar o solo e que essas bactérias ficam agregadas, elas ficam hospedadas nos agregados das partículas de solo, que se forma com o tempo. Agora, se você escarifica, entra ar, entra radiação, entra sol, você perdeu o teu trabalho. Que esses agregados, esses condicionadores de solo, eles auxiliam nessa produção dentro das micorrizas, dando suporte principalmente na parte de fertilizantes, fertilização das plantas. Tá certo? Perfeito. Nós temos outros que combatem doenças, que combatem as lagartas, que combatem
a cigarrinha, que combatem o percevejo. Temos outros insetos, hoje grandes amigos de dentro do solo, e que todos nós trabalhamos. Não é como você passar alguma coisa, é você ter no teu ambiente essas bactérias, fungos, insetos, e você multiplicar e dar continuidade na tua produção agrícola. Perfeito. O Ivo, quando você conta pra gente aqui, a gente vai ouvindo, a gente vê que não foi uma realidade fácil, não foi uma realidade bem difícil. E o senhor está numa das regiões mais desafiadoras do nosso país. Talvez aí, como o senhor comentou, solo ácido, fertilidade baixa, e mesmo assim a gente vê no senhor um produtor de altíssimo nível. Quando você começou, qual que era a realidade das áreas que o senhor encontrou lá? Quando eu fui morar na fazenda, não tinha nem luz. A estrada durante 15 anos era estrada de chão, essa de encalhar caminhão e ter que puxar com um trator. De encalhar o carro e dormir dentro do carro. Nós tínhamos solo arenoso, nós tínhamos vegetação baixa, nós tínhamos erosão. Nós tínhamos muita erosão lá. Por causa do que nós polvilhávamos o solo. Hoje a erosão praticamente acabou. Ainda existe alguns pontos, mas de falta de manejo. E hoje é uma outra realidade. Eu acredito que essas mudanças na agricultura mudou bastante. Nós, como temos oportunidades de andar, de viajar bastante, de ter essa oportunidade de estar em deslocamento, nós ainda vemos algumas propriedades rurais aí que às vezes eu ponho a mão na cabeça, meu Deus, o que esse cara produz ainda? Como é que ele consegue sobreviver a essa soja baixinha, soja com baixa produtividade? Será que não tem uma técnica de plantar um milheto, de fazer uma, não sucessão como muita gente faz, mas uma rotação de cultura? Ah, mas no meu solo não dá. Dá. Você encontra, você adequa. Tem esse mercado. Então, na época, atrás foi um desafiador. Hoje é um prazer, uma gratidão plantar agricultura, principalmente sabendo que nós temos grãos que vai para a alimentação humana. E o que o senhor fez de diferente do padrão daquela região lá, de Tibagi, por exemplo? Acreditamos que essa principal fator, que é a adoção dos produtos biológicos e essa preocupação nessa rotação de culturas, nesse manejo da agricultura regenerativa. Em toda fazenda, o produtor encontra algumas áreas mais difíceis que outras. Às vezes uma área um pouco mais arenosa, às vezes uma baixada na fazenda. O senhor consegue trabalhar de forma geral na fazenda com esse manejo ou o senhor adequa para essas áreas? Não, hoje nós trabalhamos em geral há muito tempo em todo o sistema. Por quê? Nós temos tecnologia de avaliação tipo NDVI, que você faz por satélite, que você vê onde que está com defeito. Então, o que acontece? Ali, em vez de arar, gradear, não, ali a gente coloca compostagem, coloca uma cama de esterco de peru ou de frango, nós temos esse confinamento, a gente joga esterco de bovinos, compostagem de bovinos. Então, a gente vai arrumando, você entendeu? É que nem fazer a lataria do carro. Você dá uma amassadinha, você passa uma massa ali, dá uma polida e resolveu. Você entendeu? Então, não existe... E outra coisa, é desafiador. Quanto pior o solo, melhor é para você produzir bem. Mas faça o manejo correto. O senhor encontra o limitante que vai resolver esse problema. Vai lá, eu tenho áreas lá que é cascalho. Você acha que eu vou mexer naquele cascalho? Não. O que aconteceu? Eu, durante os anos, eu coloquei... São coisas assim, o pessoal... Ah, mas você jogou dinheiro fora. Não é dinheiro fora, é investimento. Então, me lembro de uma área que é arenosa e tem cascalho. Jogava esterco com milheto. Pô, mas o milheto vai ficar 15 dias, 20 dias. Ele criou raiz,
a raiz ele vai começar a formar agregados ao redor da raiz, vai formar palha. Plantou lavoura, deu um pouquinho menor. Vamos jogar mais uma compostagem e joga um nabo. Vai alternando um pouquinho, é um pedacinho, é mancha. Mas ali a gente foi melhorando essa composição e hoje ela está praticamente uniforme. Não vou dizer 100%. Por quê? Nós tivemos uma tecnologia, e temos até hoje, a tecnologia da agricultura de precisão. Eu me lembro perfeitamente, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas viagens internacionais para acompanhar a agricultura de precisão, ver como é que os Estados Unidos fazia, etc. Nós pouco adotamos essa agricultura. Nós adotamos a precisão na agricultura. Ou seja, fazer a situação correta. Fazer o que tem que ser bem feito. Mas vai faltar um pouco de potássio. Aí já vem uma outra discussão, um outro assunto. Mas nós vamos fazer as correções de acordo com o que precisa e você, ano a ano, você vai construindo essa fertilidade. O professor Juca tem um trabalho que durante o ano, quando você vai mais caminhando, mais você vai fazendo as avaliações, principalmente enzimáticas, hoje que nós temos de análise enzimáticas do solo, você vai corrigindo, você vai nivelando, você vai produzindo. E o que o senhor buscava nessas áreas mais difíceis? Respostas rápidas ou uma construção? Uma construção. Não adianta você querer rápido, porque Deus fez a terra em 7 dias, em 6 dias e descansou no 7º. Ele não fez num dia só. Então, as respostas que nós devemos ter no agronegócio, elas têm que serem construídas. Quando você comentou sobre rotação de cultura, a soja está boa, vou produzir mais soja. Não. Economicamente, nós temos a produção que ela dá equilíbrio entre soja e milho no verão. Trigo, aveia e cevada. O trigo vai estar bom de preço, o trigo está ruim. Não existe cultura ruim. Porque se você fizer bem feito, sabendo coerentemente, a propriedade pode ser que você não tenha um lucro exorbitante, mas você tem o lucro intrínseco, que é o lucro que você não vê pela composição de palha, raiz, restícios de adubação, todo o trabalho microbiológico que a planta te dá, a cobertura de solo. Esse lucro intrínseco, você não avalia. Porque você pensa só no dinheiro. Mas o ano seguinte você está tendo retorno. E pensando em mudança no manejo e construção de sistema, em que momento o senhor começou a perceber que precisava mudar a forma de manejar ali na fazenda? Nesses últimos 5 anos, com a adoção da agricultura regenerativa, que é a diversidade. E essa mudança ela começou por uma necessidade na prática, ou por uma observação no campo, por uma busca de produtividade, ou por uma visão de maior longo prazo? Nós acreditamos que essa visão foi uma visão a longo prazo e aumento da produtividade. Por quê? Nós temos hoje uma carga genética para produzir soja e milho altíssima. Mas nós temos vários fatores limitantes para produzir soja. E nós temos também o grande desafio que se chama-se o desafio econômico, que da instabilidade mundial. Então, todos esses pontos nos levaram a pensar e refletir no futuro. E quando nós observamos e entendemos o critério de agricultura regenerativa, que vai além dessa sustentabilidade,
nós começamos a dinamizar e incrementar ao máximo. Agricultura regenerativa é diversidade. Como eu comentei, diversidade de raízes. Raízes solteiras. Segundo ponto, diversidade de fertilização. É isso mesmo, Jéssica. E muito produtor rural, baseado na teoria do barrilzinho, do agrônomo, como eu comentei, Matheus, eu sou médico veterinário, eu observo e vejo as coisas na prática, e também analiso dentro da propriedade rural. Tem muita gente que usa inadequadamente os fertilizantes. E o que está acontecendo com o decorrer dos tempos? Tudo é cumulativo. E esses fertilizantes estão intoxicando o solo, causando salinidade, que muita pouca gente observa. Causando acidez pelos processos ácidos de produção de determinados fertilizantes. Então, nós iniciamos, nesses últimos 5 anos, uma alternância de fontes de fertilizantes. Seja eles fosfatados, nitrogenados ou potássicos. Reduzimos mais um pouco, drasticamente, o potássio do solo. Muitos agrônomos nos chamam a atenção. Ivo, como é que você consegue produzir sem o uso excessivo de sal, excessivo de cloreto de potássio? Eu não estou fazendo churrasco, eu te respondo para eles. Você entendeu? Quando nós fizemos análise de solo de profundidade a 2,5 metros, coletando a amostra até 1 metro de 10 em 10 centímetros e depois a cada 20 centímetros, nós vimos que nesses 2,5 metros nós temos o potássio suficiente para a planta vir com a raiz buscar aqui. Eu não preciso salgar a carne. Isso desce para o chefe de cozinha. Então, quando eu uso, me chamam de louco, e muita gente me chama de louco, do até retrógrado, que eu fico quieto, porque eu estou cuidando da nossa propriedade, porque a nossa propriedade tem que entrar na 6ª geração, se Deus quiser. Eu sou a 4ª, tenho meus filhos a 5ª, e agora está vindo meu neto para trabalhar na 6ª geração. Tá? O potássio, a raiz tem que buscar lá embaixo. Ele é móvel no solo. E quando você faz análise de 0 a 30, 0 a 40, ele não está aqui, ele está lá embaixo de acordo com a época do ano. Hoje nós temos determinadas bactérias, e isso aqui incluindo também nessa alternância de coisas, aí entrou nos últimos 4 anos mais assiduamente a Iorim, com os 2 produtos dela, que é, no caso, o Ecocil e o Iorim. Tá? Começou porque como alternativas de fertilização. Porque o fertilizante você não é para o momento, é para o decorrer do futuro. Você tem que preparar essa base, que eu digo de solo, para você ter o futuro. Entendeu? E hoje nós temos bactérias, que eu sou apaixonada por algumas coisas, minha esposa até fica
um pouco, brinca comigo. Você tem umas paixão que é bactéria tal, é planta tal, e eu, né, como é que fico? Então ela brinca muitas vezes com isso. Mas é que tem determinadas bactérias que elas vão trabalhar para nós, para dissolver, para trabalhar, e resultado isso é na planta. Um ano como esse, desafiador, a bactéria está trabalhando. Então, eu vejo que, em termos de fertilização, essa diversidade que nós temos de plantas, fertilizantes, e daí você tem a diversidade das bactérias. Vamos dizer que seriam os 3 pilares hoje do nosso trabalho de agricultura regenerativa. E o senhor vê essas fontes de minerais hoje que o senhor utiliza como uma ferramenta de correção ou de construção? William, a construção é constante. Entendeu? Nós não precisamos dar exagerado. Nós temos que dar a sustentabilidade. Porque está mais do que provado em vários locais que nós temos excesso de fertilizantes indisponíveis nos solos brasileiros, nos solos agrícolas. Nossos solos, que têm 30 anos de agricultura, vamos dizer que na maioria das áreas com mais de 20 anos, sem mexer no solo, sem escarificar, esse solo está lá. Essas partículas de fósforo, potássio, de outros elementos, elas estão lá. Só que nós temos que dar condições para que a natureza e a planta absorva todos esses elementos, através de um princípio básico da agricultura, que é a reciclagem de nutrientes. Por isso que entra a diversidade de raiz. Certo. O Ivo, e também toda essa história que você contou pra gente, né, dessa construção de solo que você teve, todo esse manejo, não adianta também você construir tudo isso e for lá e colocar 100% químico e acabar destruindo tudo isso que você construiu, né? Sendo que não é do dia pra noite, são Sim. anos e anos, né? São construções após cada dia, né? E esses produtos que você utiliza, pensando na Iorim, você vê como produtos de sistema. Esses produtos eles vão ajudar ao longo do tempo, né? E você vê isso na prática? Sim, eu comprovo e provo. Para nós, a Iorim, ela entra num sistema junto com o sistema outonal. Ela não entra como um fertilizante de soja. Ele entra como um corretivo, como um produto outonal que eu vou trabalhar ele com mineral puro, sem química, exudato de raiz, ácidos orgânicos e bactérias. Daí você está tranquila. Pulo do gato? Quer saber? Seja ele o Potacil ou Ecacil, plante antes da braquiária. No nosso caso, eu vou plantar milho. Então, o que eu vou fazer? Já fiz isso ano passado, já fiz o ano retrasado e disponibilizou potássio. Já faz 2 anos, vou fazer o 3º ano. Pega, coloca, ou seja, ele o Potacil e a Ecacil, que são muito semelhantes, ali existe uma questão de outros elementos no meio, planta, coloca antes do plantio da braquiária. Nós temos um sistema de, vamos dar o pulo do gato, Potacil e Ecacil, planta, desculpe, joga, porque ele é de difícil distribuição, né? Todo mundo reclama, mas tenha os... Matheus, aqueles coxinhos antigos que eu usava na pá quando era jovem para distribuir calcário, Aplicador baratinho, nevoeiro, né? os nevoeiros, que fazia aquele nevoeiro, é o ideal para jogar o Potacil e Ecacil. Entendeu? Põe ele, joga, daí eu distribuo a braquiária em cima do solo e planto milho. Entendeu? Esse é meu sistema.
colho o milho, a braquiária vem muito bonita pós-colheita do milho. E se você for fazer a análise do solo antes, depois e um ano depois, o nível de potássio aumentou. Por que eu digo isso? Ácidos orgânicos da braquiária. E tem mais uma outra coisa que eu não posso como fornecer, vamos dizer, tem outra bactéria que eu gosto muito para dissolver isso aí, que é da família das Pantoeia. Tá? Uhum. Ela auxilia em muito essa dissolução na raiz, porque ela se agrega à raiz da braquiária. A braquiária elimina os ácidos orgânicos exudatos, que ela se alimenta e ela vai lá na partícula de Ecazil e libera o potássio. Essa é a conclusão que eu cheguei. Uhum. Comprovação científica não tenho, porque eu não sou pesquisadora. Eu vivo a situação prática. Repito pelo 3º ano em área grande esse produto. Outro produto que é o iorim. Uhum. Esse iorim vai com outro tipo de raiz para você dissolver ele. Trigo, morisco e nabo. É outro sistema de raiz. É outro sistema, porque é outro sistema de ácido orgânico produzido por raiz. Você entendeu? Uhum. E lógico, quando aí vai mais outra, vai a Pantoeia e mais uma bactériazinha, que pode ser um tricoderma também, que ajuda bastante no caso do fósforo. Eu vou trazer agora um tema bem polêmico e que gera bastante dúvida também para quem está nos acompanhando. Ivo, o regenerativo, ele dá dinheiro? Olha, tudo que você faz com amor, você tem recompensa. Se você, dentro do princípio regenerativo, tá? Você tem o ganho intrínseco, que ele não entra monetariamente. Mas nós temos empresas e você consegue certificações que te repõem esse dinheiro pelo processo regenerativo, que seria um passo um pouco antes do crédito de carbono. Então, o crédito de carbono, na nossa percepção, ele está muito focado na questão de poluição ambiental das indústrias, carros, movimentos. O regenerativo, ele está em processos de preservação ambiental e preservação do ar, do meio ambiente, da diversidade, que se completa com isso daí. E você recebe bônus pelas práticas que você executa. Sejam esses bônus, além dos bônus intrínsecos, que não aparecem, né? Dos benefícios, uma redução de custo, porque você tem que colocar tudo na ponta do lápis, e você vai observar que no processo da agricultura regenerativa, com todo esse trabalho, você tem, nas comprovações, uma redução de custo de fertilizantes químicos, redução de produtos químicos, seja ele fungicidas, herbicidas, inseticidas. Inseticidas, essa safra quase não gastei. Lagarta não teve na nossa lavoura de soja. E, além disso, você recebe determinados bônus quando você consegue certificação pelo teu produto vendido. Quem que paga bônus? O comprador. Quem que é o comprador? Existem empresas americanas e empresas europeias que, ao comprar a nossa soja, nos remuneram pelos esses princípios no valor aí 30 centavos de dólar por saco, 20 centavos de dólar. São valores pequenos. Mas dá para... Não dá para dar dinheiro. Não vamos dizer que dá dinheiro. Ele te remunera assim. Oi, Ivo. Em anos ruins, falando assim, pensando em seca, por exemplo, esse sistema regenerativo, de toda essa construção que você fez, ele responde diferente?
Responde. Nós tivemos caso na propriedade rural nossa, o ano retrasado, não a colheita passada, a colheita retrasada, nós temos vizinhos de cerca que não adotam o processo de que a produtividade dele era menor do que a nossa. Baseada que nós observamos que com as altas temperaturas e insolação, principalmente no mês de dezembro e janeiro, a soja dele ficava com a folha murcha. A nossa não, a nossa estava diferente. Então, essas observações não se mediu, mas se observou que nós estamos numa produtividade mais estável, em todos os últimos 4 anos, estável crescente, tá, com ganhos ano a ano, redução de custo ano a ano. Nós estamos com uma curva já em forma de X, com ganho ascendente e custo descendente, né? Isso em todo o processo vamos dizer, porque o custo de produção, a gente faz o custo básico dele e o custo do sistema. O sistema é 1 ano e meio. A cada ano e meio você vai mudando então vai reduzindo o custo. E a gente observa os outros produtores reclamando de médias. Ou até reclamando, como nesse caso de uma vizinha, que são 800 metros de cerca entre uma área e outra, ele tem grande infestação de lesma. Nós não temos. É um fato. Sim. Por quê? Sistema. Mesmo você tendo uma condição que às vezes te deixaria mais umidade no solo, palhada, uso de matéria orgânica, né? Mas eu tenho alguns elementos, fungos, bactérias, formigas que comem a lesma e na propriedade dele não tem. Sim. O Ivo, hoje se fala muito em produção sustentável, regenerativa, mas eu queria entender isso na prática. O mercado realmente consegue valorizar melhor quem produz com mais critério e mais cuidado com o sistema? Consegue. O mercado, infelizmente no Brasil, nós temos sistemas de produção. Nós temos produtores vinculados a cooperativas que estão buscando essa sustentabilidade e repassar para esses produtores. Pelo menos as cooperativas do estado do Paraná está tendo um movimento muito grande em cima disso. Nós temos as cerealistas, que infelizmente elas não vão repassar para o produtor. E temos os produtores independentes, que vão trabalhar com tradings. Então, a situação em que nós nos encontramos, somos produtores que temos vínculo com tradings comerciais. Soja. Nós somos certificados por uma trading e essa trading nos remunera por essa qualidade e por esse trabalho. Nós temos uma produção de milho com determinada empresa, milho convencional, que ela nos remunera por esse trabalho. Nós temos uma parceria muito grande com uma empresa de trigo que nos remunera pelo trabalho sustentável. Ou seja, existe esse reconhecimento. Como eu comentei, não é um valor grande. Mas, vamos dizer, dá para você passar aqui em Minas, puxa vida, Minas não tem mais praia, né? Mas dá para você ficar uma semana no Guarujá, vamos dizer aqui. Mais próximo. Mais próximo. E na visão do senhor, isso tende a virar mais uma exigência do mercado ou ele vai ficar restrito a alguns nichos, hein? Nós acreditamos e observamos. O mercado está ávido por esses processos. É uma necessidade comercial de mercado. Ou seja, quem está exigindo não é a indústria, é o consumidor. Quando a gente conversa com a Jéssica, não é a Jéssica agrônoma da Iorim, é a Jéssica no final de semana que vai numa gôndola de supermercado que quer um produto saudável para manter a sua alimentação. Os movimentos que está sendo ocorrido são nesse sentido. Principalmente as pessoas de grandes centros. Sim.
Então, para o produtor que está ouvindo, ele já deve começar a se mexer para fazer isso, né? Para construir todo esse perfil de solo e, consequentemente, entrar num programa de regeneração. Sim, acreditamos que o produtor deve ter essa visão. Não existe, não é algo de investimento, é algo de planejamento e de consciência, porque todos esses processos, eles não são onerosos. Eles vieram com o decorrer do tempo, baseado na economicidade e baseado em visão de futuro. E o produtor também deve se preparar para isso. Ele não pode mais pensar imediatista. Ele tem que pensar, bom, em 2027 eu vou plantar tanto de soja, tanto de milho, tanto. No nosso caso, nós temos até 2030. Jéssica, se você me perguntar o que em 2030, qual é a área que eu vou ter que plantar de soja, milho, trigo, aveia e tal, eu tenho uma estimativa muito concreta. De repente, por alguma situaçãozinha, muda um talhão ou outro, mas nós já temos um planejamento. Entendeu? Sim. E fazer a coisa correta. Nós hoje, dentro dessa certificação, um outro exemplo é a questão do glifosato. Nós estamos sendo limitados a usar o glifosato, que é um dos elementos mais tóxicos que existe para o solo. Hoje, nós temos que usar, no máximo, uma quantia muito pequena de sal de glifosato, porque senão as bactérias vão sofrer pela ação desse elemento. Daí você me pergunta, e como é que você faz com as ervas daninhas? Cobre elas. Não. Cultura. Não. Aí vem outra situação dentro da agricultura regenerativa, em que você tem que economizar a quantidade de produtos químicos, analisando e pensando nos ácidos orgânicos. Nós temos determinados ácidos orgânicos que cultivamos por determinadas plantas que, através da lelopatia, inibe o crescimento de determinadas ervas daninhas. E quando você tem o solo coberto, bem manejado, erva daninha não se cria. O senhor já esteve no exterior, como o senhor comentou, acredito que participando de federações, de expedições, e o que o senhor viu lá fora que o Brasil ainda não está aplicando? Você quer dizer, no geral? Sim. Qualidade na produção agrícola. Consciência de produção baseada em empreendedorismo. Infelizmente, os nossos agricultores, eles se preocupam muito mais com uma máquina moderna, com produzir grãos e fazer investimento no trator ultramoderno, do que cuidar do solo. Quem não mudar vai ficar para trás? Sim. O mundo está mudando. E nós observamos que o produtor tem que ter consciência ambiental, apesar de que, de acordo com a legislação brasileira, hoje são são pouquíssimos produtores que não estão adequados ao meio ambiente. As cidades degradam o meio ambiente muito mais do que os produtores. Uhum. Tá? E essa questão de ver como um todo o futuro. Não no pensamento imediatista, porque eu pago arrendamento e só no arrendamento eu tenho que plantar soja. Ele também está perdendo. Uma das coisas, Matheus, que eu observei, estou falando a experiência que nós tivemos. Quando nós começamos a trabalhar braquiária com milho, nós observamos 300 quilos a menos de milho, já deu prejuízo, mais 600 quilos de soja no ano seguinte. E daí, Jéssica, aquela pergunta, deu uma estresse?
Como a raiz da braquiária ela é profunda e ela abre vários canalículos e deixa lá dentro matéria orgânica, tá? A soja pegou, cresceu e levou e absorveu água. Ivo, para a gente estar finalizando aqui a nossa conversa, eu queria que o senhor deixasse um conselho para o produtor que nos está assistindo e para quem vai estar aí produzindo pelos próximos 10 anos. Qual mudança de mentalidade, ela é obrigatória? Produtor rural tem que analisar futuro. Não pensar no imediatismo. Tem que realizar planejamento. Tem que ter um olho profissional, um olho empresarial no seu agronegócio. Tentar não depender tanto do banco. Fazer as coisas simples. E eu tenho uma frase que eu levo há bastante tempo. O simples é certo. O certo é simples. Se não é simples, não é certo. Se não é certo, não é simples. Tá? A simplicidade das coisas. Tá? Eu sei que muitas vezes o ego fica atiçado para ser o melhor. Vamos reduzir um pouco o ego. Vamos produzir mais consciente. Porque a mãe natureza, ela te remunera com certeza. É o legado de gerações. E uma frase que eu sempre digo. Eu tenho gratidão por eu estar, além de estar aqui, eu estar numa propriedade rural produzindo conscientemente. Essa seria, vamos dizer, o que eu gostaria de deixar. Porque nós não viemos de um banco universitário. Não tenho nada contra os bancos universitários. Mas a maneira com que as pessoas do agro têm que ver a situação. Entendeu? Ela tem que estar bem calcada. Perfeito. Certo? Ivo, eu quero agradecer você por essa conversa tão enriquecedora aqui no nosso canal. Quero agradecer ao Matheus Sargentin, a Jéssica Silva. E se esse episódio fez sentido para você que está nos acompanhando, compartilhe com outro produtor. E a gente se vê em breve. Siga a Iorim Fertilizantes nas nossas redes sociais.